Você sabe, afinal de contas, o que é um Hackintosh? Ou melhor, você está querendo, fazer a instalação do Hackintosh e caiu nesse vídeo e não sabe nem por onde começar de fato a fazer, e obter o sucesso no seu Hackintosh? Chegou ao vídeo certo. Com toda certeza, se você permanecer durante todo esse vídeo aqui, você vai entender o básico para atingir o sucesso e fazer, a instalação do seu Hackintosh. Então fique comigo até o final, eu te garanto com certeza um sucesso ao final dele. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja muito bem-vindo ao Universo Hackintosh. Simplesmente o maior e melhor canal sobre esse tema, na nossa língua mãe, na nossa língua portuguesa. Então, quando você precisa de Hackintosh, tem dúvidas ou qualquer coisa do tipo, você deve primeiramente recorrer ao nosso canal, ao nosso Discord, simplesmente também a maior comunidade, o maior chat em tempo real sobre esse tema. A gente tem aproximadamente 2.500, 2.400 membros participando de forma ativa, dentro desses chats, ajudando uns aos outros e construindo um Hackintosh melhor no seu dia a dia. Então, a primeira pergunta, que vem, nesse vídeo aqui é: o que é um Hackintosh? Hackintosh nada mais é do que você instalar o macOS, ou seja, o sistema que vem, por exemplo, nos hardwares Apple, igual a esse aqui que estou utilizando, ou em um Mac Mini, um Mac Pro, enfim, em qualquer hardware Apple, quando a gente fala sobre notebooks e sobre desktops ou estações de trabalho, e fazer a instalação desse sistema operacional em um computador que não é Apple, ou seja, um computador igual a esse, um computador igual a aquele ali que está ao fundo, um computador igual ao seu, que você tem aí na sua mesa, no seu trabalho, enfim, tudo mais. Enfim, é obter a instalação do macOS em qualquer um desses computadores. Existe, um meio em que a Apple faça esse tipo de instalação? Com toda certeza, não. A gente sabe que hardwares Apple, eles têm, um custo relativamente elevado, dependendo do que você quer adquirir e tudo mais. E a Apple tem, o ecossistema dela formado tanto pela parte que você chuta, que é o hardware, quanto pela parte que você xinga, que é o software, Então, o macOS, ele roda sobre os hardwares Apple, e o Hackintosh nada mais é do que você instalar o macOS, esse sistema Apple, ou seja, o sistema que você xinga, em um hardware computador, comum, como um notebook, como um PC de mesa, enfim, a parte que você chuta. Então, sabendo dessa definição, quais são os principais requisitos e o que a gente precisa saber quando a gente quer fazer de fato a instalação do macOS em um computador, em um notebook comum. E a gente precisa saber que existe um negocinho chamado EFI, ou se escreve EFI. Vou deixar aqui embaixo correndo na tela ali quando estiver falando sobre essa parte de EFI, mas ela nada mais é do que, entre aspas, um emulador de hardwares Apple. Ela vai emular alguns códigos e tudo mais e vai possibilitar você a fazer aí a instalação do macOS em qualquer computador. Existe, por exemplo, uma EFI única que você utiliza para qualquer computador para fazer essa instalação? A resposta é infelizmente não. Então aí começa, o principal obstáculo quando a gente fala sobre fazer a instalação de um Hackintosh, que a gente tem que fazer uma EFI para cada computador. Por mais que os computadores estejam iguais, idênticos e tudo mais, eles podem exigir sim uma EFI diferente, às vezes por conta de onde está plugado uma placa de vídeo, onde está plugado um disco SSD e tudo mais. Então, cada EFI é feita para aí cada computador. A gente pode entender dessa maneira de forma resumida. E quando a gente fala sobre criação e configuração de uma EFI, é como criar e comprar ou adquirir um carro. Existem N fornecedores, N marcas, como a gente tem uma Fiat, como a gente tem uma Renault, um Volkswagen, enfim, etc. Dentro das EFIs, a gente tem dois principais aí fornecedores, são dois grupos de hackers russos, enfim, são pessoas ao redor do mundo que constroem essas EFIs, constroem esses pedaços de código que possibilitam a gente fazer a instalação do nosso Hackintosh. Então, quais são esses dois aí fornecedores? É o OpenCore e o Clover. Isso se falando aí dos sistemas atuais, que a gente está comentando sobre esse assunto. Nós está em 2022 e dentre aí os últimos 4, 5 anos são esses dois fornecedores principais, o OpenCore e o Clover, que a gente tem para utilizar e fazer a criação e configuração da nossa EFI e possibilitar então a instalação do nosso Hackintosh. E sabendo então desses dois fornecedores, que é o OpenCore e o Clover, se você quiser saber sobre o OpenCore, praticamente é todo o conteúdo desse canal aqui. Eu acabo não trazendo vídeos ou conteúdos a princípio sobre Clover, mas nada impede, caso vocês queiram trazer
trazer esse tipo de conteúdo também. Tanto no OpenCore, eu acho muito mais performático e seguro de que utilizar o Clover. Em contrapartida, você precisa fazer, né, uma configuração 100% assim afinadinha ali para o seu hardware, para que você consiga bootar, né, consiga inicializar o macOS, consiga fazer a instalação, consiga fazer, né, de fato o uso do dia a dia do seu macOS. Mas para isso também a gente tem alguns projetos que a gente desenvolveu nesse canal aqui, em que a gente fornece EFIs, bases e guias que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo, que servem tanto para qualquer geração de processadores Intel quanto para qualquer geração de processadores AMD. Então eu facilito muito para vocês esse trabalho e você consegue aí utilizar o seu Hackintosh utilizando uma EFI OpenCore e trazendo aí segurança e robustez para o seu Hackintosh. Então, sabendo esses dois fornecedores, sabendo o que é, né, essa EFI, né, esse pedaço de código que faz a emulação de um hardware Apple e possibilita nós instalarmos o nosso Hackintosh, dentro dela, quando você começar a pesquisar ou até mesmo se você já pesquisou sobre Hackintosh, você vai ver que tem algumas letrinhas, né, algumas sopas de letrinhas que são essenciais para a gente instalar o nosso Hackintosh. E quais são essas sopas de letrinhas e quais são, né, os principais componentes? Um dos principais componentes que a gente tem aí são as casts. Para você entender, casts nada mais é do que um paralelo aos drivers do que a gente tem no Windows. Então, quando você quer, por exemplo, fazer a instalação de uma placa gráfica dentro, né, do Windows, você vai lá e instala o driver, seja de uma NVIDIA, seja, por exemplo, de uma AMD, seja de uma placa, enfim, uma Intel, como também, né, existe as GPUs e agora tem a Intel Arc, né, que vai ser lançada aí, ou até já foi lançada, não estou muito por dentro da Intel Arc. A gente tem também as casts, que são os drivers dentro, né, do macOS, e diferente do Windows, em que a gente faz a instalação do driver, depois que o Windows está instalado e tudo mais, as casts, elas são embutidas dentro da nossa EFI, ou seja, dentro do nosso OpenCore ou dentro do nosso Clover, a dependendo da EFI, né, do fornecedor que você está utilizando. E até aí pode cair uma principal dúvida. A gente consegue obter drivers ou obter casts para fazer a instalação de qualquer GPU no nosso Hackintosh? Infelizmente, a resposta é não. Esse é um dos únicos componentes físicos, né, de hardware, device físico, em que a gente não consegue obter drivers de terceiros ou até mesmo das próprias fabricantes e a gente depende, né, de utilizar uma GPU 100% compatível com o macOS já de fábrica. Mas caso você queira compreender quais são as GPUs, como obter essas informações diretamente na fonte, vou deixar um card aqui, não sei onde fica, ou até mesmo na descrição desse vídeo, um guia completo que eu elaborei em que eu te ensino a obter e como saber se a sua GPU ela é compatível com o macOS, independente da versão que você quer utilizar e, é claro, independente da GPU que você quer obter ou já obtém e quer saber se ela é compatível com o macOS. Além disso, a gente vai ter casts, por exemplo, para a placa de rede, a gente vai ter casts aí para a placa de som, e se falando até mesmo de placa de som, existe duas principais casts aí, que é a Apple ALC, que acho que é a cast mais dominante quando a gente fala sobre a parte de funcionamento de áudio, mas para alguns hardwares mais legados ou alguns hardwares assim mais específicos, a gente também tem o Voodoo HDA, que aí é uma cast bem para trazer o suporte ao áudio, né, no nosso Hackintosh. Agora as casts de som, né, de áudio, a gente tem cast, por exemplo, a placa de rede, acho que eu tinha falado sobre isso, né, um pouco antes. Tem casts, enfim, para todo e qualquer device que existe aí dentro do nosso Hackintosh, e elas são basicamente a base, né, do nosso Hackintosh para trazer o suporte dos nossos devices que existem dentro ali do nosso hardware, né, do nosso setup que a gente tem e quer fazer a instalação do Hackintosh. Fora as casts, a gente tem um outro item chamado drivers, que são os drivers.efi, são os drivers de EFI. Esses drivers você vai ver aí tanto no Clover quanto no OpenCore que ele pode te levar à confusão, por exemplo, de você pensar que são drivers para fazer, né, o funcionamento igual existe no Windows. Mas como eu falei anteriormente, drivers no macOS, eles são instalados basicamente na EFI e são conhecidos como casts. Então, afinal de contas, o que são drivers no mundo do Hackintosh, no mundo das EFIs? São componentes aí também de código que vão trazer alguns suportes, mas na camada da EFI, ou seja, para fazer, né, o funcionamento ali, o startup inicial, como carregar um disco, como fazer boot inicial do seu Hackintosh, né, no caso do seu macOS. Então é um driver especificamente que vem antes de carregar o nosso sistema operacional. Então, ou
Ou seja, na nossa EFI, né, no nosso pedacinho de código que vem antes de carregar ali o nosso macOS, né, e ter o funcionamento do nosso Hackintosh, então são alguns pedaços de códigos que a gente, por exemplo, não precisa ter Wi-Fi, não precisa ter suporte a um vídeo, uma aceleração gráfica, nem nada. São drivers mais básicos, é somente para dar aquele empurrão ali no nosso Hackintosh e daí sim começar a carregar aí o nosso macOS, o nosso Hackintosh. Fora essa sopa de letrinha, cast, driver, EFI e tudo mais, a gente também tem um outro item que é muito importante quando a gente fala aí sobre, né, Hackintosh, que é um item chamado ACPI, e é onde são aplicados os patches de DSDT ou até mesmo os patches de SSDT. E isso aí vai da sua preferência de como aplicar esses patches. Eu particularmente aqui sempre aplico os patches de SSDT, não acabo aplicando nada diretamente via DSDT, mas esses patches de ACPI, eles vão funcionar ali em conjunto com as casts e, é claro, em conjunto, né, com a sua EFI e trazer o completo funcionamento aí do seu Hackintosh. Para você entender, assim como tem, né, as casts, os drivers e tudo mais na sua EFI, a gente tem esses pedaços de código chamado aí de ACPI ou os arquivos .aml, que são esses patches, né, de SSDT ou de DSDT, que eles vão trazer um funcionamento às vezes até mesmo antes do que as casts, mas que vão interligar a parte mais baixa do seu hardware ali, a parte de firmware com as casts, juntar com a EFI, trazer o funcionamento aí completo do seu Hackintosh. Então o Hackintosh é isso, basicamente é você instalar o macOS, ou seja, né, o sistema da Apple em qualquer computador. Para isso você vai precisar de uma EFI. Essa EFI ela pode ser Clover ou OpenCore, e além disso, quando você está configurando essa EFI, você vai precisar de casts, de drivers, de ACPI e, é claro, das configurações da sua EFI, né? Seja ela um Clover ou mesmo um OpenCore. E como eu havia prometido lá no começo do vídeo, se você ficasse, né, até o final, eu vou te entregar todo esse conteúdo de como criar uma EFI, de como fazer essas configurações, de como obter todos esses hacks necessários para obter o sucesso no seu Hackintosh. É somente você conferir na descrição desse vídeo aqui. A gente tem guias para Intel, guias para AMD, enfim, a gente tem N guias. Eu vou deixar os principais, quais eu julgo mais essenciais aqui nesse vídeo, né, na descrição dele, como também alguns principais problemas que podem acontecer, como o Hackintosh travando, como a parte do boot dele que tem a maçã ali embaixo carregando e que ela fica simplesmente travada, ou até mesmo tela preta, ou até mesmo reiniciando. Então vou deixar mais esses vídeos adicionais e que com certeza você seguindo eles, seguindo um guia, seguindo esses vídeos essenciais de resolução de problemas, com toda certeza absoluta você vai conseguir fazer, né, a instalação aí do seu Hackintosh. E além disso, se você precisar de qualquer tipo de suporte, qualquer tipo de tira dúvidas, qualquer tipo de, enfim, de chat em tempo real, conversar com outros membros e tudo mais, é só você acessar o nosso Discord, né? Ela tem aí praticamente 2.400 ou 2.500 membros ativos atualmente e ela simplesmente não para de crescer. São pessoas que têm fome, sede, vontade por aprender e compartilhar sobre Hackintosh e que com isso a gente constrói o seu Hackintosh muito mais melhor. Não existe muito mais melhor, né? Mas enfim, é um Hackintosh mais robusto, sólido, seguro e com toda certeza dando aquela decolada, como eu tenho o costume de falar aqui no canal. No mais é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!